Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conte Comigo podcast. Hoje estou recebendo uma amiga, uma mentora, pastora Ayla, e ela veio aqui para a gente falar sobre algo muito especial, que é a mulher que edifica sua casa. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito obrigado, Carita. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Eu sou a Ayla, como já foi apresentado aqui. Eu sou pastora da comunidade do Amor Church. Eu sou filha amada do Pai. A minha formação, eu sou enfermeira, mas atuo lá na igreja junto com meu esposo, né, liderando essa comunidade, desenvolvendo mulheres, desenvolvendo pessoas. Sou mamãe de 2 filhos lindos, o Augusto e a Sara, e estou aqui hoje, vou contribuir com você e nós vamos discutir um pouquinho a respeito da mulher que edifica. Nossa, fantástico. Vocês lembram, o pastor Ernesto esteve aqui, nós falamos sobre inteligência emocional e espiritualidade. E agora a pastora Ayla está aqui, nós vamos bater um papo sobre a mulher que edifica sua casa. Isso mesmo, O isso mesmo. que é, pastor, essa mulher que edifica sua casa? Quando a gente pensa sobre a mulher que edifica, a gente pensa numa mulher que foi o coroamento da criação de Deus. Porque Deus ele criou todas as coisas, depois criou o homem e por último coroou a criação dele com a formação da mulher. E essa mulher que edifica, Carita, é uma mulher plena, é uma mulher equilibrada emocionalmente. E não dá pra gente falar a respeito da mulher que edifica sem citar a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o nosso norte, a Bíblia é a nossa bússola e nela tem todas as orientações, mulheres, de como ser uma mulher sábia, como ser uma mulher que edifica o seu lar. Nossa, e a gente estava falando aqui, né, nos bastidores, antes de começar, Sim. o quanto quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que essa mulher, ela é da atualidade. Com certeza, é uma mulher para os dias atuais. Então, há possibilidade de ser essa mulher que edifica o seu lar. É possível isso. Nossa. E quando você pensa, pastora, na mulher que edifica sua casa, qual que é a primeira característica dessa mulher? Eu coloquei, Carita, 10 atributos dessa mulher. Essa mulher ela tem várias características. O primeiro atributo dessa mulher é que é uma mulher preciosa. Vai dizer lá no versículo de número 10 como é difícil encontrar uma pessoa assim. E aquele marido que a encontra, encontra uma dádiva, encontra um presente. Então você, mulher, você é filha amada do Pai, você é um presente, você é uma dádiva para o seu marido. É uma joia preciosa. E como as mulheres precisam escutar isso, né, pastor? Elas precisam ter essa identidade formada no Senhor. E o segundo atributo que eu coloquei aqui, que é uma mulher muito confiável. Confiável. Então, o marido confiava nela. É uma mulher que eu coloquei como um jardim fechado. É uma mulher que o marido confiava plenamente nela. Ela é digna de confiança. Pensa uma mulher preciosa, uma mulher confiável. E a Bíblia, lá em Provérbios 31, continua dizendo, no versículo de número 12, e em todos os dias ela faz o bem, ela é uma mulher abençoadora. Meu Deus, e aí esse ponto é forte, né? Ela é abençoadora. Agora pensa, é difícil porque às vezes a gente está numa relação onde às vezes o nosso cônjuge tem algum sentimento tóxico e nós também com sentimentos tóxicos. E aí às vezes a gente faz mal para o nosso cônjuge. Ou às vezes o nosso cônjuge fez alguma coisa que a gente não gostou. E aí quando a gente volta para a Bíblia está dizendo, olha, você precisa fazer o bem todos os dias. Não é só os dias que você recebeu carinho, amor e atenção, são todos os dias. Então essa mulher, ela é abençoadora. Eu acho esse atributo desafiador, né? Às vezes quando a gente não passa nesse processo de transformação, como eu tenho enfrentado esse processo, é desafiador, porque às vezes a gente quer retribuir com a mesma moeda. Ah, fez mal para mim, não, hoje eu não vou dar aquele carinho, aquela atenção. Mas a Bíblia está nos ensinando, mulheres, nós precisamos ser abençoadoras do nosso lar. E aí o ponto de partida que eu acho interessante é você se autoconhecer. Realmente, eu preciso de auxílio, eu preciso de ajuda. E a partir desse momento tomar uma decisão, porque a nossa decisão é pessoal.
eu vou decidir ser uma mulher abençoadora. Então, eu vou precisar de recursos, vou precisar de ferramentas, vou precisar me transformar. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sendo transformadas. Nós precisamos eu falo que a gente precisa saber onde que a gente cai. O que é que nos derruba? Isso. Principalmente dentro dos relacionamentos, né, pastor? Vamos falar de relacionamento conjugal aqui. O que é que me derruba? Onde que eu caio? Eu caio numa discussão? Eu caio quando meu esposo frustra as minhas expectativas? Eu estava vendo eu acho que foi um vídeo no YouTube que falava sobre relacionamento. E falou algo que falou muito forte comigo. Você só vai conseguir se manter num relacionamento conjugal quando você acostumar a lidar com a morte. Foi muito importante. Falei, gente, como lidar com a morte? E aí ela falou, com a morte das suas expectativas. Meu Deus. Com a morte, às vezes, daquele sonho que você teve. Que você envolveu uma outra pessoa sem nem ao menos perguntar se era aquilo que ela queria. Só que quando você consegue sobreviver a essas mortes e consegue continuar construindo, né? Porque não é viver em um casamento morto, ok, essa expectativa minha foi frustrada, morreu aquela expectativa, mas eu vou trabalhar em cima de outras coisas. Vou sonhar novamente. Exatamente. Vou ficar congruente ali, agora nós vamos sonhar juntos, porque quem nunca, né, pastora? Com certeza. Antes da gente casar, a gente cria um monte de sonho que a gente coloca a pessoa, mas a gente nem perguntou. É verdade. Se é aquilo que a pessoa quer, se é esse caminho, se é essa direção. E aí, quando isso é frustrado, a gente acha que realmente não é uma pessoa... Não, essa pessoa não é para mim. Não é a pessoa ideal. Não é a pessoa ideal. Mas, na verdade, esse é o momento de a gente entender que a gente tem que... Ok, o meu particular ali deu uma frustrada, mas vamos construir algo em cima disso. Uma construção juntos, né? Juntos. E eu digo que essa mulher, além de abençoadora, a gente é o termômetro da nossa casa. Já viu quando você acorda agitado? Eu já fiz vários testes em casa. Às vezes eu olho assim, eu vejo as crianças, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo hoje? Eu paro um pouco, penso, nossa, eu parece que não acordei bem. Então, eu sou o termômetro da minha casa. Então, por isso que eu digo que uma mulher que edifica é aquela mulher que precisa estar plena. E a gente precisa trazer essa suavidade, essa leveza para dentro do nosso lar. Então, a gente precisa estar plena. E, para isso, a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Essa Não é a palavra que gente. liberta. Precisa de ajuda. Porque nós somos vulneráveis. Eu já precisei muito de ajuda. E na minha história, há mais ou menos uns 7 anos atrás, Carita, eu passei por um momento muito desafiador, né? Que foi a gestação, primeira gestação, que foi o Augusto Emanuel, meu filho lindo. E ele teve algumas malformações, e a gente descobriu isso durante a gestação. Então, pensa, a gente fez todo um sonho, é o que você acabou de falar, nós sonhamos. Eu falei, olha, eu vou terminar de fazer o mestrado, e aí a gente vai terminar a casa, e eu vou ter meu filho. Tudo tranquilo, os exames tudo ok. Então, eu me preparei para engravidar 4 meses antes. Mas, de repente, veio algo inesperado. E aí, quando a gente não tem habilidade para lidar com isso, a gente se frustra. Minha mulher, quantas vezes você já se frustrou na sua caminhada? Porque, às vezes, aconteceu algo que foi um imprevisto e, às vezes, a gente não tem habilidade para lidar com isso. E aí veio a gestação, vieram os problemas, e aí já veio a depressão durante a gestação. E aí, com o nascimento, a depressão foi mais intensa. Então, eu ficava dentro do quarto, não conseguia receber as pessoas. A campainha, cara, eu tocava na minha casa, eu chorava. Eu falava, pelo amor de Deus, não deixe entrar porque eu não quero ver ninguém. Agora, pensa, uma casa com uma mulher que está depressiva, com um filho recém-nascido, precisando de várias atenções, e a casa está desestruturada. Nossa. Mas, graças a Deus, há possibilidades. Eu estou aqui hoje falando com você é porque é possível você se levantar. E num belo dia o Senhor me visitou. E eu falei, gente, eu vou deixar de tomar tantos remédios. Eu tomava muito remédio antidepressivo para conseguir estar viva. Porque a minha maior decepção era, meu Deus, eu planejei tanto. E às vezes a gente pensa assim, eu preciso ter o controle de tudo nas mãos. E o controle não está nas nossas mãos, o controle está nas mãos daquele que nos criou, daquele que nos formou.
E quando eu resolvi entregar o controle da minha vida para Ele e decidi, olha, eu vou ser feliz, eu vou me levantar, tem uma família que me espera. E aí eu me decidi, por isso que eu falo para você, decida, se levante, né, Carita? Se levante, busca ajuda. E a gente é vulnerável, né? A gente tem as nossas fraquezas, a gente tem as nossas fragilidades. Mas deixa eu te falar, você não deixou de ser uma mulher amada pelo Senhor. Você continua sendo filha e o Senhor conhece a sua vulnerabilidade. E mesmo assim, os seus defeitos, as suas imperfeições não afastaram você do Pai. Na verdade, as suas imperfeições te aproximam do Criador, porque é um caminho de dependência dele. Total. Então, passei por essa história de vida e sempre quando eu tenho a possibilidade de falar sobre ela, eu falo com ela com muito amor. Foi uma dor que eu passei, mas essa dor me curou e fez com que eu estivesse aqui hoje para falar com você que há a possibilidade. E quando eu falo que o termômetro da casa está nas suas mãos, e realmente está. E quando eu assumi, eu sou o termômetro daqui, tudo melhorou, tudo, todas as coisas. É claro que, como eu falei no início, a gente está em processo de transformação. Todos os dias a gente se transforma, todos os dias a gente melhora, todos os dias a gente se desenvolve. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, Deus tem me sustentado, Deus tem feito a minha vida ser um exemplo para outras mulheres. Por isso que eu gosto de falar muito do meu testemunho de vida. Nossa, fantástico. E é muito importante mesmo quando a gente entende que a gente é o termômetro. É verdade. Eu falo que no começo da pandemia, como eu tive que me posicionar como esse termômetro, pastora? Como? Porque, na verdade, eu era que mais tinha acesso a essas informações, né? De emocionais. Fui muito treinada. Eu falo que Deus teve uma misericórdia gigante da minha casa, porque eu passei por um processo de treinamento, assim, intensivo antes da pandemia. E quando a pandemia chegou, foi muito desafiador. Porque aí eu tinha meu esposo com as ansiedades, né, do mantenedor da casa, aquela pessoa que tem o trabalho, as responsabilidades, né, de manter a casa. E aí as meninas também saindo da escola, voltando para dentro de casa. E todo mundo já tinha uma agenda bem cheia, estava acostumado a ir para fora. E aí foi quando nós sentamos e aí eu peguei e falei assim, nossa, tá na hora de colocar à prova tudo aquilo que eu aprendi. Já aprendemos, é verdade, é verdade. E teve momentos em que foi ok, tudo certo. Teve momentos que eu tive que sentar e falar assim, meu Deus, agora eu também tô precisando de ajuda. E quando a gente entende a palavra do Senhor, quando Ele fala que quando nós estamos fortes é que nós somos fracos, e quando nós estamos fracos é que nós somos fortes, eu consigo entender que quando a gente entende que a gente é fraco, a gente é forte por quê? Porque a gente pede ajuda. É verdade. Porque a gente entende essa dependência. Porque ser forte o tempo todo na autossuficiência é fraqueza. Fraqueza. É uma debilidade emocional. É uma debilidade. Porque o forte é aquele que pede ajuda. O forte é aquele que entende, nossa, até aqui eu consegui, mas daqui pra frente eu preciso que alguém venha aqui pegar na minha mão. E isso é libertador. É libertador. É leveza, né? Traz leveza. É leveza. E a gente, o ano passado, em meados de novembro, dezembro, sabe quando você vive uma vida assim, tranquila, você está na zona de conforto, tá indo tudo bem, mas você tá ali naquela zona de conforto. Eu falei, gente, eu preciso alçar voos altos. Eu não posso ficar nesse raso. E eu preciso de ajuda novamente, eu preciso me destravar. E foi aí que novamente eu me pedi ajuda. Eu falei, eu preciso desenvolver as minhas habilidades, cumprir o meu propósito. Cara, então isso foi libertador para mim, trouxe leveza. E hoje, estar falando com vocês, gente, meu Deus do céu, que privilégio, viu? Que privilégio. Isso tudo é fruto dessa transformação, gente. Nossa, é fantástico. A gente tem que falar sobre isso, né? Porque às vezes você tá aí presa numa dor, presa numa limitação, está sem saber para onde vai. Tem sempre alguém que passou pelo processo que você passou. Tem sempre alguém que vai poder te direcionar de forma, olha, vai por aqui, vai por ali, vai te fazer perguntas e você vai achar as respostas que estão aí dentro de você, só que elas estão debaixo de muita confusão, de muita dor, de muita correria. Porque
quando a gente começa nesse processo, né, pastora, a gente começa a entender que tá tudo aqui. Tudo aqui dentro. Não, é fantástico. E a gente encontra as respostas dentro de nós, né? Dentro de nós. Isso. E o ponto de partida está dentro de nós. Está dentro de nós. É verdade. Às vezes a gente senta na frente de uma pessoa que simplesmente vai te fazer a pergunta certa. Uhum. E aí você mesmo você mesmo vai se levar, vai trazer essa resposta. E isso é fantástico. Quando a gente entende que Deus fez a gente de forma perfeita para executar o propósito que a gente tem nessa terra, e aí a gente só precisa parar e buscar. Isso. Porque tá ali. Tá ali. Já tá pronto para nós. Tá pronto. Nossa, fantástico. Fantástico. E falando um pouquinho mais das atribuições dela, ela era trabalhadora, né? Que desafio nosso. Às vezes a mulher fala, gente, mas a mulher não tem que ficar só em casa. Não, ela pode estar em casa, mas ela também pode estar fora. Né? Vai depender aí do seu conceito dentro de família, se há essa necessidade de você estar somente dentro de casa ou trabalhar fora. Só que essa mulher, gente, ela era trabalhadora, ela não tinha preguiça, ela levantava cedo, ela sabia delegar funções. Ela tinha, eu falei aqui nos bastidores, né? Ela tinha uma visão empreendedora, era uma mulher de negócios. Só que qual que era o diferencial dela, Carita? Ela não deixava o governo da sua casa. O governo da sua casa estava nas mãos dela. Ela conhecia a mulher, a sua família, na palma das suas mãos. Então, ela sabia trabalhar, sabia delegar, mas o governo estava com ela. Então, esse é o diferencial. Ela sabia tudo o que acontecia dentro da casa dela. Isso é o que a gente chama de ter uma vida sistêmica, né, Meu pastor? Deus, meu pai. Porque o que a gente mais percebe, igual dentro da minha profissão, né, que treino pessoas também, o que eu mais percebo é exatamente essa distração. Às vezes não é nem tanto uma dificuldade, é uma distração. De entender que para eu ganhar algo, eu não posso perder nada que eu já conquistei. Né? Então, quando a gente vê, às vezes, uma pessoa muito bem-sucedida na área profissional, a maioria das vezes ela tem uma dificuldade dentro de casa ou nas outras áreas, ou né, com os filhos, né, com os pais, com os irmãos, com os parentes ali, com o esposo. E a gente precisa entender que nós temos a possibilidade, sim, de viver uma vida sistêmica, desde que nós estejamos atentos. Porque a distração é que tira a gente do prumo. Isso. Tira a gente do foco. Tira a gente do foco, exatamente. São as distrações. Eu costumo falar que a gente precisa, quando a gente conquista algo, nosso saldo tem que ser positivo, né? Porque às vezes, por exemplo, vamos falar de carreira, às vezes a mulher ou o homem investe bastante na sua carreira, chega lá, né, consegue ser bem-sucedido, mas quando olha para trás, às vezes perdeu o casamento, às vezes perdeu ali o relacionamento com os filhos. Aí eu falo que é um saldo negativo. Você ganhou 1 e perdeu 2. Isso. E o que é mais valioso para nós, gente? A família. A família. A família. Por isso que o coração dessa mulher estava na família. Apesar de trabalhar fora, era uma mulher trabalhadora, mas ela não deixava o governo da sua casa. Acho que é aí que a gente precisa pensar, né? Repensar os nossos valores. Nossa, para onde a gente está dando maior atenção, maior foco. Né? Sempre tem que ser a nossa casa. E continuando lá no verso de número 20, vai dizer que essa mulher também era generosa. Né? Ela abençoava os pobres, os necessitados. E falar de generosidade, meu Deus, falar de doação, né? É ser empático com o outro. E continuando, ela era uma mulher previdente. Ou seja, lá no versículo de número 21, vai dizer que quando fazia frio, ela não se preocupava, porque a família tinha agasalhos. Então, ela era uma mulher organizada. Organizada. Então, ela sabia, olha, vai entrar o frio, eu não me preocupo, porque eu já me organizei. Nossa. Então, olha que mulher, gente. Eu falo que essa mulher, apesar de estar descrita na Bíblia, é uma mulher muito atual. É muito atual. Há possibilidade, não há, Carita, de ser essa mulher? Tem possibilidade. E eu falo que realmente... Gente, isso foi feito porque a gente está vivendo agora, né? Porque se a gente olhar para trás... as mulheres não tinham essas posições que tem agora. Sim. Olha que isso, fantástico. E assim, essa ficha caiu para mim agora, pastora,
Porque eu sempre via, né, esse texto e ok, mas assim, gente, essa mulher não é aquela cara daquela mulher lá, ela é a mulher de hoje. De hoje, é uma mulher atual. Meu Deus. Muito interessante. E ela não era ansiosa. Ela não se preocupava com o futuro. E essa ansiedade aí, mulher, que está no seu coração, essa mulher sabe, ela não é ansiosa. Ela não se preocupa com o futuro, porque ela sabe que o futuro está nas mãos do Senhor. E é Ele que toma todas as providências por você. Basta você se posicionar enquanto mulher que edifica, enquanto mulher sábia, que o Senhor tem controle de tudo. E Ele tudo vai fazer. Não é verdade, Carita? Verdade. Ontem a gente, no culto pela manhã, né, que eu fui pela manhã, falou-se muito disso. Às vezes está tão pesado porque nós estamos querendo fazer com as nossas mãos, do nosso Verdade. jeito. E às vezes nós só precisamos dar uma parada e confiar naquele que tudo pode, que tudo faz, Sim. que o que promete cumpre. Sim. Depositar a nossa confiança nele, né? Confiança. 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 E às vezes você tem uma dificuldade de confiar, porque de repente as suas experiências não foram experiências que te levaram a confiar. De repente as pessoas que você confiou te frustraram, as pessoas que deveriam te proteger te feriram. Mas hoje você está aqui para entender que existe um Deus que não mente. Existe um Deus que é verdadeiro e que você pode se achegar a esse Deus. Amém. Mas é uma decisão, né, pastor? Decisão. E a decisão é pessoal. É pessoal. E essa mulher também é muito elegante, cara, tá muito elegante. Ela veste roupa de tecido fino, tá lá no verso de número 22. Tem um falo, nós precisamos cuidar da nossa aparência, nós precisamos cuidar desse templo aqui, que é do Espírito Santo. Além disso, ela é uma mulher piedosa, é uma mulher digna, uma mulher respeitada. Olha quantos atributos essa mulher possui. E continuando, é uma mulher educadora. Lá no versículo de número 26 e 27, vai falar que ela fala com sabedoria, com delicadeza, não tem preguiça e sempre está cuidando da sua família. Eu achei isso tão interessante dessa mulher educadora, porque nós estamos vivendo isso hoje. Nossa. Né? Nós estamos nas nossas casas, cuidando dos nossos filhos, os filhos com aula online, Sim. e a gente está fazendo a educação deles. Gente, como... Olha como é atual. E além disso, olha que interessante, ela é educadora. E eu penso assim, gente, a educação dos nossos filhos não é só ensinar o abecedário para eles, né? Mas eu tenho a responsabilidade de uma formação moral, ética e, acima de tudo, espiritual. E é essa, mulher, a sua responsabilidade. Além de você ser responsável pela concepção dessa vida, você também é responsável por fazer os seus filhos trilhar no caminho certo, no caminho do Senhor. A gente tem que pensar que os nossos filhos são flechas, e as flechas, elas devem ser lançadas ao alvo, porque cada um dos seus filhos, eles foram criados com propósito, e eles têm um destino a ser alcançado, e nós, enquanto mulheres que edificam, precisamos entender que nós somos responsáveis por esse lançamento dos nossos filhos ao alvo. Isso é fantástico. Olha, fantástico. E a gente olha a Bíblia, escrita milhares de anos atrás, trazendo esse conhecimento que está sendo aplicado hoje nos nossos dias. Mulher educadora. Mulher educadora. Olha. E é tão interessante, né, pastora, que nós sabemos que a primeira modelagem dos nossos filhos é nós, somos nós. Com né? certeza. Eles vão nos imitar, né? Então, assim, às vezes a criança pequena ali já vai querer se vestir, às vezes, como a mãe, se comportar como a mãe. E é tão engraçado. Eu lembro, a gente recebeu a Ivone aqui, né, para falar de maternidade. Uhum. E aí ela falou assim que a filhinha dela brincava com as bonecas, assim, de uma forma enérgica, brigando. E aí, quando ela viu aquilo, ela falou assim, meu Deus, ela tá me modelando. Sim. E aí ela falou assim que aquilo ali caiu uma ficha para ela. Ela falou, nossa, eu tenho que cuidar de mim urgente. E o que a mulher precisa ter certeza, pastora, é que ela precisa cuidar dela para ser inspiradora. Sim. Porque às vezes a mulher tendencia a cuidar de tudo menos dela. Menos dela. É verdade. E como eu vou influenciar? Porque o conselho é interessante, mas o que arrasta é o exemplo. É o exemplo, é. Então, como que eu vou criar mulheres, filhas, né, com autoestima, filhas seguras, filhas com relacionamento com Deus,
Filhas curadas, né? Filhas curadas. Filhas que serão mulheres que edificam as suas casas. Sim. Sem passar por esse processo. Não tem como. Sem transmitir isso. Não tem como. É interessante que o mesmo exemplo que a Ivone deu, porque eu sou coach da Ivone, eu falei, Ivone, eu preciso muito de ajuda. Aí ela, por quê? Eu falei, Ivone, a Sara faz a mesma coisa com as bonecas. E a hora que eu olho para ela, naquele envolvimento, naquele autoritarismo, eu falo, gente, será que eu sou assim? E eu já estava nesse processo de transformação. Eu falei, eu preciso mudar a minha comunicação. Porque não adianta eu falar, olha, tem que ser carinhosa, tem que ser respeitosa. Não adianta, ela vai olhar para mim e vai falar, uai, mas a mamãe faz isso comigo. E eu estava me vendo nas ações dela. Eu falei, gente, isso é forte, eu preciso mudar, eu preciso sair desse ponto onde eu estou para eu alçar novos voos, preciso de uma transformação. E aí eu comecei. E hoje eu vejo a Sarinha brincando com as bonecas dela, num cuidado, num amor. Olha isso, meu Deus. O Augusto, gente, que menino, cheio de vida, de amor com a sua irmã. Eu falo, meu Deus, isso traz leveza para nós, né? Traz. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê essa mulher é agradável. E aí a gente fala comunicação. Que tipo de comunicação nós estamos tendo? Porque às vezes a gente trata tão bem, não é? Os de fora. E às vezes a gente chega em casa, trata mal o marido, as crianças. Porque a gente já perdeu a paciência lá de fora. Mulher, a sua, na verdade, a sua inspiração é a sua família. Então, o primordial para você é cuide bem da sua casa. Porque, teoricamente, cuidando bem da sua casa, você vai cuidar bem do próximo, você vai continuar sendo mulher piedosa, mulher generosa. Nossa, e é exatamente isso. É muito fácil a gente se perder, né, com os próximos. Sim. Muito fácil. Sim. Só que os próximos são verdadeiramente o nosso termômetro, né? Não tem como. É verdade. A gente vivencia isso diariamente, não tem jeito. A gente pode falar pode construir corporações, pode ter N resultados lá fora, mas quem vai falar da gente como pessoa é a nossa casa. Com certeza. E eu falo que nós, enquanto mulheres, somos responsáveis por gerações, né? Gerações. Eu tenho 2 crianças, eu sou responsável por uma geração. E que tipo de geração nós estamos formando? É isso que a gente precisa pensar, que tipo de geração eu tenho formado. Às vezes a mulher fala, nossa, eu só fico dentro de casa, eu só cuido dos filhos. Não, você cuida de uma geração. Então a gente precisa dar o exemplo para eles. Eles precisam olhar para nós e nós sermos as suas inspirações. E eu falo que é muito importante esse papel dessa mulher enquanto mãe, enquanto esposa. Meu Deus, os filhos estão olhando para você 24 horas por dia, tá dizendo, gente, o que é isso? O que a mamãe tá fazendo? E eu falo que o que mexe comigo, o Augusto, que já tá mais velho, com 7 anos, ele olha para mim e fala, mamãe, que mulher extraordinária, meu Deus, as lágrimas até escorrem, eu falo, Senhor, obrigado, porque é esse reconhecimento que eu quero ouvir deles. Dizer, olha, mamãe, você tá me surpreendendo, obrigado. Olha, gratidão demais, né? Tem preço isso, Não pastor? tem preço, gente, não tem preço. Viver esse processo de transformação não tem. Fala que a gente precisa ainda caminhar muito. Sim. Mas todos os dias a gente tem aprendido e todos os dias o Senhor tem nos ensinado. Então, você, mulher que está aí na sua casa, cuidando dos seus filhos, você é responsável por uma geração. Sabe? Comunique coisas certas, comunique coisas de Deus, ajude os seus filhos a buscar essa resposta em Deus, a ter um relacionamento com o Senhor. Você é responsável por isso, mulher. Que valor, você é preciosa aos olhos do Senhor. E é tão interessante, né? Eu falo que igual para a senhora, pastora, que é mãe de menino, né? O quanto as mulheres têm tido essa consciência do que é ser mãe de meninos, né? Porque é tão fácil uma geração reclamar dos homens, que os homens são insensíveis, que os homens, né, às vezes são egocêntricos. Mas qual que é a ficha da mãe de um homem? Meu Deus. É uma Porque responsabilidade. os homens foram criados por mulheres. Com mulheres. E como será que tem sido a criação deles, né? Exatamente. Então, por que existe de geração em geração, né, as mulheres reclamando de homens, como eles se comportam, né, como se comunicam, como tratam? Mas a gente já parou para pensar que
são mulheres que estão educando os homens. Os homens. São mulheres. Porque, obviamente, né? Tem o pai, obviamente. Mas nós somos influenciadoras. Nós somos influenciadoras. Sim. Então, assim, eu estava vendo um corretor, uma palestra de vendas, falando de vendas. E aí ele pegou e falou assim: vendedores, vocês têm que entender de mulheres. Vocês têm que entender de mulheres, principalmente os corretores de imóveis. Quem vai definir se vai comprar a casa ou não é a mulher. É a mulher que vai definir. Se ela não gostar, se você não entender de mulher, como você se comunica com a mulher, não vai acontecer, porque é ela que Não vai fecha falar. a venda. Não vai fechar a venda. Então, nós somos influenciadoras. Sim. Nós temos um poder de persuasão. Então, aonde é que nós estamos falhando, educando os homens? Os homens, com certeza. E é interessante você ter tocado nesse ponto. O Augusto sempre fala para mim: olha, mamãe, quando eu tiver a minha família, porque ele idealiza muito a família dele, com 7 anos. Eu quero que a Modela, né, minha pastora? esposa seja carinhosa igual você é Ai, comigo, que delícia. pra ela ser igual com os meus filhos. Então, pensa a modelagem que ele está fazendo. E a hora que eu olho isso, eu falo: gente, eu estou influenciando, graças a Deus, de forma positiva, né? Criando um homem, mas que tem, gente, uma formação não formada só no egocentrismo, firmada no egocentrismo, mas um homem que realmente vai ser respeitoso, vai ser digno, vai ser um homem amável, né? É isso que eu quero colocar para os meus filhos, né? Que eles possam vir nessa nova geração com pensamentos realmente que eles são realmente filhos de Deus, né? E eles precisam se portar como tal em todos os locais. Por isso que eu falo, mulher, é muito grande a nossa responsabilidade na formação dos nossos filhos e na edificação do nosso lar. Isso é fantástico. Quando fala que essa mulher, né, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher de negócios, mas ela não negocia o governo da casa, é exatamente isso. Porque nós podemos criar fortunas. Sim, Ok, tá tudo certo. Mas nós não podemos esquecer que nós vamos criar gerações, que é igual o que a senhora está falando. Por quê? Porque as coisas materiais vão passar. Mas as pessoas, quando a gente pensa num mundo melhor, né? Quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente não se conforma, porque não é esse o futuro que a gente quer para os nossos filhos. E às vezes a gente fica pensando em tantas outras coisas e não entende o poder da transformação está dentro de cada lar, é dentro de cada família. sim. Porque se eu trabalho essa transformação de mente aqui dentro da minha casa, a senhora trabalha na sua, né? Meu vizinho da direita e da esquerda trabalha também, é só assim que a gente vai construir um futuro diferente. Com certeza. E mudar esse mundo, E né? mudar esse mundo. Só que às vezes a gente está pensando em algo tão grandioso e mirabolante que esquece do simples, do básico. Que é a nossa casa, Que a é a nossa nossa família. casa. Que eles vão crescer, que eles vão estar aí nessa próxima geração. E o que que a gente vai trazer de benefício, né? Como que vai ser o nosso legado para eles? Porque deixar a herança, igual você disse, deixar a herança é fácil, né? Posso deixar fácil. dinheiro para eles. Mas e o legado? Quais as marcas que eu tenho deixado para os meus filhos? Exatamente. E eu falo que e escutar isso da senhora, pastora, é algo tão forte para mim, porque vocês estão à frente de uma igreja, né? Sim. Então, assim, um ministério que edifica muitas casas. E quando a gente olha para vocês, não tem como não modelar, não tem como ter vocês como exemplo. Então, a mesma responsabilidade de um líder espiritual é a responsabilidade que a gente tem da liderança da nossa casa. Sim, do Né? governo da Ninguém nossa quer casa. ficar debaixo de uma cobertura de alguém que só fala e não tem resultados, que só fala e não mostra. A gente quer ficar, tem que ter congruência. Sim. E dentro de casa também. É comprovado que os jovens que querem sair de casa muito cedo, né, que tem aquela vontade de, nossa, às vezes, nossa, doido para fazer faculdade para ir embora. Está comprovado que é incongruência dentro de casa. Olha, É incongruência. Não se sente pertencente, não se sente amado, não se sente pertencente àquele lugar, ou seja, eu preciso achar um lugar para eu me sentir pertencente. E olha o quão é perigoso isso. com certeza, com certeza. Meu Deus, olha que valor que é a família, né? Eu preciso, já desde cedo, criar os meus filhos debaixo da orientação do Senhor e fazer eles serem pertencentes, serem amados,
né? No final de semana, eu fiz uma prova de amor com meu filho, o Augusto. Eu falei, eu vou acordá-lo com um café da manhã, eu não tinha feito ainda. Fiz um café da manhã, meu pai, esse menino derramou lágrimas, Ai, meu agradecendo. Deus. Eu falei, gente, que gracinha. Logo a Sara acordou, também entrou na festa. E aí eu fico pensando, gente, uma coisa tão simples, né? Receber alguém que você Simples. ama, que você fala, meu Deus, é parte de mim. É o meu grande amor, né? Enquanto mãe. Eu falo, gente, e às vezes a gente não faz, né? Não demonstra amor. E eu demonstrei amor pelos meus filhos, pelos tesouros, pelas heranças que o Senhor deu para nós. E, gente, é desafiador, sabe? Esse mundo. Eu tenho uma história para contar. O Augusto, nós viajamos há umas 2, 3 semanas atrás. E aí ele foi dormir na casa dos tios, porque tem os primos. Eu falei, pode dormir lá, a mamãe fica aqui na casa da vovó. Ele dormiu, ele falou, olha, me busca ao meio-dia. Eu busquei ele ao meio-dia. Eu falei, Augusto, e aí, como é que foi? Ele, mamãe, é bom, sabe? Mas, sabe, assim, aquele amor, aquele aconchego, não teve, mamãe. Sabe, parece que eu fiquei assim. Eu falei, gente, olha como é interessante. Em casa, eles se sentem amados. E é tão bom, né, a gente demonstrar pelo outro o nosso amor. E ele Super. falou, mamãe, nossa, lá parecia que não tinha limites. E aí, entrando em Olha maternidade, eu falei, tá isso. vendo que Olha interessante? isso. Não tem limites. Ele falou, mamãe, ela deixou a gente lá no quarto, aí cada um foi pro celular, a gente não deixa isso em casa, tem que ter Uhum. limite. Aí a gente ficou assistindo televisão, nem sei que horas que eu fui dormir. Aí ele falou, mamãe, não tinha limites. Eu falei, tá vendo? É Nossa. interessante isso, a gente precisa Quantos anos que ele amar. tem, Ele tem pastor? 7 anos. 7 Amar e dar anos. limites, né? A gente precisa Amar e dar aprender limites. isso. Porque dar limites E é ele não se amor. sentiu amado por isso, porque lá tudo podia. Eu falei, gente, olha o papel de mamãe, né? Mas é exatamente. Sabe, eu lembro quando a Maila estava naquela fase, ela estava no ensino médio, se eu não me engano. E aí tinha os aniversários de 15 anos, e tinha uma colega dela que morava fora, foi fazer o aniversário fora. E aí a Maila queria ir, eu falei assim, olha, eu preciso conversar com a mãe, entender como que isso vai funcionar, quem que vai vir buscar, era pertinho daqui. Uhum. Mas eu falei assim, vamos entender. E aí ela teve uma colega dela que falou assim, nossa, mas a sua mãe, vou te falar, muito controladora, sua mãe pega no pé demais. E a Maila virou pra ela e falou assim, minha mãe, eu sou importante pra minha mãe não me deixa largada, Com certeza. de maneira nenhuma. A minha Dá mãe vai... limites com amor, né? Exatamente. Então, é comprovado também que as crianças que vivem sem limite, elas se sentem abandonadas, porque se sentem entregues à própria sorte. Uhum. Né? Agora, como que eu vou deixar uma criança de 7 anos, né, um adolescente de 14 anos, 15 anos, até a Mayla tem 20, às vezes a gente tem que sentar e falar assim, vamos conversar sobre isso. Ela fala, mamãe, precisa resolver isso. Algumas coisas que eu vejo que, né, tá saindo, eu falo assim, filha, senta aqui que a gente precisa alinhar isso. Uhum. Por quê? Limite é amor. É amor. Pastora, se o seu esposo, vamos falar que seu esposo te deixar solta por aí, fazer Meu o que você Deus. quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Não vou sentir amada. Lógico que não, Eu vou sentir insegura. totalmente. Você vai olhar para essa relação e vai falar assim, mas espera aí, Uhum. o quanto eu sou importante mesmo, o Cadê os quanto meus limites, né? Cadê o amor? o Interessante. amor é sinônimo de limite. É. E a gente tem vivido uma geração que os pais têm confundido isso. Os pais têm crescido de uma forma tão insegura, sem identidade, tão insegura, que eles têm medo de colocar limites e perder o amor do filho. E isso é uma insegurança. Isso é você não saber quem você é. Isso é você não saber se posicionar como pai. E aí os filhos crescem sem limites, não se sentindo amados também, e aí vai virando aquele efeito dominó. Uhum. Eu vejo muito, cara, e tá fazendo atendimento lá na igreja, que às vezes quando você está em falta em casa, você não consegue dar limites. Porque você acha que a sua falta agora vai ser compensada pelo amor que você acha que tem que ser sem limites. Então deixa ele fazer tudo, porque tadinho, ele ficou sem eu o dia todo. Olha pra você ver o pensamento. E às vezes, na Distorcido, verdade, né? ele quer, olha, mamãe, já que você chegou, vamos ter um tempo de qualidade comigo, né? Quais são os limites? O que eu posso fazer agora? Não é? Eu falo que lá em casa a gente faz muito rotina com os meninos,
Porque isso também faz parte da mulher que edifica, né? Eu preciso dar uma rotina, dar um norte para os meninos. Então eu falo, olha, agora é hora da televisão, então você tem 30 minutos na televisão, agora é a hora de brincadeira, então nós vamos brincar. Então a gente vai norteando as crianças dessa forma, para elas entenderem que elas têm limite e que tem um tempo para todas as coisas. Então vai ter tempo para dormir, vai ter um tempo para se alimentar, vai ter um tempo de brincar e tem lá em casa o tempo da oração e devocional deles, já criança. Então isso também é um dos atributos dessa mulher que edifica. Ela sabe o governo da sua casa e ela estipula, ela é organizada. Então ela é uma mulher planejadora. Né? Então ela vai organizar e vai cuidar dessa geração. Fantástico. Que não tem Fantástico. preço nenhum que cobre, né? Fantástico isso. E quando nós entendemos que, na verdade, nós somos, independente da época que nós estivermos, nós vamos sempre nortear nossas decisões Sim. com base em informações que nós já vivenciamos, experiências que nós já vivenciamos. Então, nós temos uma tendência a repetir padrões. Então, estipular bons padrões dos nossos filhos. É cuidar do futuro deles, né? Cuidar do futuro deles. É. Porque eles vão... Toda decisão da vida da gente, ela é emocional. Uhum. Ela é emocional. E eu vou buscar informações que eu já vivi, porque o futuro eu não sei. E cognitivamente, eu posso até entender, não, olha, vai ser isso aqui é bom, mas a tendência do ser humano é buscar informações que ele já vivenciou, que está ali dentro do passado dele. Sim. Então, quando eu crio uma rotina, quando eu me posiciono com amor, quando eu dou limites, o meu filho ele vai replicar aquilo. Sim. A tendência que ele repita esses padrões é gigantesca, tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, que sejam os positivos, né, Com pastora? certeza, com certeza. Que possamos deixar esse legado aí para os nossos filhos, né? Pelo menos na grande maioria, porque nós não somos perfeitos, Com certeza. Mas agir de forma intencional, para que eles possam ter essas memórias para buscar esse acesso. Você falou algo muito importante, fazer tudo de forma intencional, né? Nossa, isso para mim foi assim algo libertador. Em uma das sessões que eu estava com a Ivone, ela falou, você precisa, na verdade, agir de maneira intencional. Então, se você quer demonstrar amor pelos seus filhos, pelo esposo, faça tudo de forma intencional. E aí eu comecei a mudar muita coisa em casa. E assim, aquele ar, aquele ambiente assim de leveza, de falar, meu Deus, gratidão por tudo isso que eu estou vivendo. Poderia estar vivendo isso há muitos anos atrás, mas graças a Deus, a partir de hoje, Senhor, tome essa decisão. E você em casa também pode tomar essa decisão. A partir de hoje, decida mudar o ambiente da sua casa. Precisa somente de um posicionamento seu. Posicionamento, é isso mesmo. E quando a gente entende isso, é fantástico. E quando a gente entende que não precisa fazer sozinho, quando a gente entende que pode pedir ajuda. Quando a gente entende... Eu pedi ajuda várias vezes na minha vida, quando eu entendi, porque eu fui criada eu tive que ser muito forte, né? Eu fui criada para ser uma mulher forte. E uma mulher forte, dependendo do contexto, é uma mulher que sofre muito. Porque ela acha que tem que fazer tudo sozinha. Sim, sim. Mas quando a gente entende, né, o sentido de ser forte, que é o que a palavra nos traz... A gente traz leveza para isso. E quando eu trago leveza para isso, eu estou criando uma vulnerabilidade que meu filho também pode e deve entender que ele pode pedir ajuda. Porque quantas vezes a gente atende famílias, mulheres, eu atendo muito mulheres, que não falam, mas por que não me falou? Por que está escondendo? Mas será que ele vê vulnerabilidade? Será que ele vê uma confiança a ponto de poder pedir ajuda para você? Porque não é só pedir ajuda, né, pastora? É pedir ajuda para a pessoa certa. Sim, com certeza, pessoa certa. Porque quando eu não deixo esse espaço aberto dentro da minha casa, meu filho vai pedir ajuda para o coleguinha dele. E que a gente não sabe que tipo de orientação a coleguinha tem. Exatamente. Com certeza. Vai pedir ajuda para uma pessoa lá fora, porque ele simplesmente não entende que pode pedir ajuda aqui. Eu sempre deixei muito claro para as meninas, independente do que acontecer, independente do que você fizer, independente do que você imaginar, assim, foi aquela coisa mais horrorosa do mundo, fala comigo. Fala comigo. Você não precisa resolver nada sozinho. Vem cá que a gente vai resolver. Então, assim, vem cá que a gente conversa. Por quê? Porque pedir ajuda, não é só pedir ajuda, é pedir ajuda para a pessoa certa. Pessoa certa, é verdade.
E continuando falando desses atributos, para a gente fechar, era uma mulher muito elogiada, né? Os versículos de número 26, 27, 28, vai falar dessa mulher muito elogiada. Ela era elogiada pelos filhos. A gente já falou muito a respeito disso, né? Os filhos a reconheciam como uma mulher sábia pelo marido, pelas obras que ela fazia, mas acima de tudo isso, ela era elogiada por Deus. Pensa nesses atributos todos que nós falamos. Gente, essa mulher sábia pode ser você. Você pode tomar essa decisão a partir de hoje, buscar ferramentas, buscar pessoas certas que vão te conectar nesse seu propósito, vão te ajudar a cumprir o seu destino. Eu tenho certeza, como eu consegui me levantar de uma depressão tão profunda, você também, nesses seus problemas, nessas suas aflições, nessas suas ansiedades, você também pode se levantar e ser uma mulher sábia, ser o termômetro da sua casa. Nossa, forte, né? Forte, forte, forte. Pastora, quanto tempo você está nessa jornada que você decidiu levantar, fazer a diferença, buscar ajuda? Tem mais ou menos 2 anos que eu venho me transformando, Cárita. Mas, assim, foi muito intenso desde novembro, né? A Cárita já falou, eu sou uma pessoa forte, né? Parece que as nossas mães nos formaram para ser pessoas fortes. E ser pessoa forte, você fica muito machucada, porque parece que as coisas saem um pouco do controle. Você fala, poxa, mas será que eu não soube controlar isso aqui e ali? E você acaba se frustrando, porque você não consegue ser forte o tempo inteiro. E aí, quando eu li O Cavaleiro Preso na Sua Amargura, gente, eu falei, meu Deus, sou eu. Quantas máscaras a gente coloca para ser forte? Eu preciso ser forte naquele momento. E aí, desde que eu sofri essa depressão muito intensa, eu venho pedindo ajuda. Mas de novembro para cá, eu falei, gente, eu preciso voar. E para eu voar, eu preciso realmente me desenvolver. Então, eu me entreguei a esse desenvolvimento, sabe? Eu mergulhei. E a Ivone, que é a minha Master Coach, ela falou, Ayla do céu, como você é uma aluna aplicada. Eu falei, gente, eu vou entrar com tudo. E graças a Deus o Senhor tem transformado. Quem me conheceu ano passado, me viu hoje, fala, gente, é outra mulher. E realmente sou outra mulher, Nossa. Graças a Deus. Nossa. Eu falo que a gente busca a nossa transformação diária, mas essa reviravolta na minha história foi, assim, tremenda. Pastor, é rápido, né? Quando a gente busca ajuda no lugar certo, quando a gente caminha com a pessoa certa, é rápido. Porque, às vezes, na verdade, a gente tem aquela crença, né? De que é desenvolvida na gente, de que tudo demora, que tudo tem um longo tempo. Mas tem muita coisa que a gente que pode ser rápida. Sim. E eu lembro, eu cheguei na comunidade do Amor Church em novembro ou outubro. Eu lembro quem era a senhora naquele momento e quem é agora. Quando a senhora sobe para ministrar, é outra pessoa. Sim. Outra pessoa. E o quanto a inteligência emocional, o autodesenvolvimento, né, o se conhecer, nos destrava para o espiritual. Destrava, é verdade. Que às vezes a gente fica com aquelas historinhas de que você não é merecedora, que você não é capaz. E a gente se bloqueia, e eu me bloqueava. Eu falei, não vou lá na frente, vai que eu erro. Agora pensa, gente. Medo, Quando né? eu entendi, mulher, que nós podemos errar, gente, isso para mim foi libertador. Entender que nós podemos errar. Mas aí o que eu faço? Eu busco não a perfeição, eu busco a excelência. Excelência. Porque mesmo na nossa excelência ainda somos imperfeitos, mas aquele que nos chamou para essa boa obra, ele completará a obra em nós. E ele vai desenvolvendo a gente dia após dia. O nosso excelente não vai ser perfeito ainda, mas vai ser transformador para outras vidas. E quando eu entendi que tinha um público aguardando pelo meu levantar, eu me posicionei. Falei, agora vai. Eu vou me levantar e o Senhor vai ser comigo. Graças a Deus, o Senhor tem manifestado assim muito tremendamente nas nossas vidas, ali na liderança da comunidade do Amor Church, graças a Deus. E foi um posicionamento. E assim, quando a gente sabe quem a gente é, pastora, fica fácil lidar com o meio. Eu nunca vou esquecer, né, quando a gente começou, a comunidade do Amor Church começou os seminários de mulheres, Sim. né? E foi uma coisa, assim, que eu fiquei, assim, chocada, no sentido de surpreendida de uma forma positiva. Quando você se posicionou e falou assim, olha, nós vamos fazer sim, mas nós vamos começar com as mulheres daqui de dentro. Sim. Porque existe uma tendência a valorizar aquilo que está fora, né? Aqueles que estão longe. Sim. E quando a gente entende quem nós somos, da onde a gente saiu,
E essa transformação que passa pela gente, a gente quer que as pessoas passem por isso Vivam. também. Gente, isso é o verdadeiro servir. Porque quantas mulheres pastoras tem ali dentro da comunidade do More Church com esse chamado, que tem um público específico, tem mulheres específicas que precisam ouvir o que vai sair da voz boca. delas, da boca delas. Não vai sair da minha nem da sua, vai sair da boca delas. Sim. E, às vezes, por uma crença de Não não merecimento, às vezes por um medo, né, de errar, de julgamento, tá ali sentada retendo o remédio que vai curar outras mulheres. Exatamente. E aí quando eu falei assim, gente, que coisa fantástica isso. Vamos começar. Eu falo muito que a comunidade do More Church é uma igreja que entendeu o valor do treinamento. Uhum. Então, quando a gente olha para aquela rede jovem, aqueles meninos jovens sendo colocados lá, né, para ministrar, para quebrar mesmo esse medo, para falar mesmo, para botar a boca, para botar a cara. E eu falo assim, e se nós tivéssemos tido isso lá atrás, pastora? E se alguém tivesse falado pra gente lá na nossa juventude que a gente podia errar? Uhum. E se alguém tivesse confiado? Meu Deus, seria outra história, né? Pensa quantas vidas não poderiam ter sido libertas lá atrás. E quando a gente entende isso, a gente começa o quanto antes, né? Com certeza, com certeza. Que eu falo assim, gente, olha, cada dia no culto de jovens tem alguém que é levantado, sempre dá uma oportunidade. E aí você vê os jovens, às vezes, lá inseguro, mas a gente sabe que é treinamento, que é ser exposto, né? Sim. Eu costumo falar que é igual a autoescola. Você sai de lá sabendo, mas prática mesmo, habilidade é fazendo. É verdade, é verdade. E lá nós temos prezado muito, né, Carita, por essa transformação e estar firmado na sua identidade, né? Porque quando a gente conhece quem nós somos, nada vai nos impedir de cumprir o propósito. Então, eu sou filha amada de Deus. Eu posso errar, posso não ser tão eloquente, mas o Senhor me chamou para aquela obra. Então, eu vou me levantar, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar vai conectar muitas vidas. E, às vezes, o bálsamo que eu vou trazer vai curar a ferida daquela mulher, daquela pessoa que está me ouvindo. Então, a gente precisa se posicionar. Precisa se levantar e andar, né? Precisa, levanta e anda. Levanta e anda. Quando a gente entende isso, é fantástico. Eu participei do curso Oradores Palestrantes nesse final de semana, né? Porque eu falei, nossa, existem técnicas e ferramentas que vai nos ajudar a desenvolver melhor, até mesmo o nosso propósito. E aí eu fiquei olhando, assim, algumas coisas que fizeram tanto sentido para mim. E eu falei, Deus, obrigada, porque eu não me permito ficar no mesmo lugar. Tem aquela frase que o que você não tem é porque você não sabe. Se você soubesse, você já teria, né? Ou faria. E isso é fantástico. Eu postei e falei assim, olha, a montanha do conhecimento não tem como, porque para mim realmente não tem. Isso. Não Forte. Tem sempre um passo, um degrau a mais, tem sempre um outro lugar, tem sempre algo. Então, assim, eu falo que a maior virada de chave na minha vida é eu entender que sempre tem algo para aprender. Com certeza. Sempre tem algo para evoluir. Com certeza, gente. Isso também foi libertador para mim. Né? Entender que a gente precisa desenvolver e cada dia a gente tem algo. Né? Vem algo do céu para nossas vidas. Às vezes estou em casa, lavando louça, o Senhor vem falar algo comigo. Meu Deus, a última ministração sobre Ana, eu falei que o problema de Ana nunca foi o não ter filhos. Gente, aquilo lá foi, assim, algo transformador para mim. Porque a gente lê aquela passagem e às vezes não entende, né? Quando a gente está baseado na identidade, em Cristo, a gente lê aquilo e fala, realmente, o problema de Ana nunca foi o não ter filhos. O problema dela foi o ser. Ela tinha o ser prejudicado. Ela tinha a base ali da pirâmide de identidade fragilizada, com fratura. E quantas mulheres hoje, não é? Nossa. Têm fraturas emocionais e precisam ser curadas. Precisa. E às vezes é o seu levantar, é o seu posicionar que vai fazer com que elas tomem uma decisão, né? Com que elas se aproximem do Criador e assumam a sua verdadeira identidade. Isso é ser mulher sábia. Nossa. Mulher que edifica. Ai, que bate-papo maravilhoso. Gente, pastor. foi fantástico. Fantástico. Nossa, te receber aqui foi maravilhoso. Nossa, pra mim foi ótimo, Caritas.
Eu sempre cresço muito, assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, admiro a sua simplicidade, Amém. o seu olhar. Quando a gente foi, eu e a Patrícia fizemos, né, a nossa contribuição no Seminário de Mulheres, e foi algo, assim, muito forte, quando você olhou pra gente e falou assim, gente, não tem nada a ver com a gente, é pra Deus. Sim. E quando eu me coloco nessa posição de servir mesmo, genuinamente, né, de olhar para o outro e me colocar na posição de instrumento, e é só. E é instrumento. E o instrumento, ele não tem nenhuma... Ele não faz nada de grandioso se não tiver um bom condutor. E o nosso condutor é Cristo, né? Nossa, é maravilhoso. A gente sempre fala, a gente vai subir naquele altar, não somos nós, né? É Ele que vai transbordar nas nossas vidas, e Ele que vai conduzir o trabalho, a ministração. É isso mesmo, estar lá naquela igreja, gente do céu, é fantástico. O Senhor tem feito lá, te convida a estar lá conosco. Não sei se pode falar, te convida a estar lá na comunidade do Amor Church. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Faça uma visita para nós, nossos cultos às quintas-feiras e ao domingo de manhã às 9 horas e à noite às 18 horas. Cara, muito obrigado mesmo por esse convite. Para mim, eu me senti muito importante estar aqui, tá? Que o Senhor Jesus continue abençoando esse seu trabalho. Tenho certeza que esse Conte Comigo vai abençoar muitas vidas. Amém. E já está abençoando você nesse dia, eu creio nisso. E eu quero só deixar para a meditação das mulheres, hoje, Provérbios de número 29 vai dizer que muitas mulheres são excelentes, mas você, mulher, a todas sobressai. Entenda o seu papel, entenda o quanto você é importante, o quanto você é preciosa aos olhos do Pai. E se você, durante a sua trajetória, teve alguma fratura emocional, alguma dor, peça ajuda, que eu sei que há pessoas, há ferramentas para auxiliar você a levantar desse lugar. Levanta e anda, que tem uma multidão de pessoas aguardando o seu posicionamento. Tem a sua casa, tem a sua família, tem as pessoas ao seu redor aguardando o seu posicionamento enquanto mulher. Amém. Posso deixar uma dica de livro? Claro. Campo de Batalha da Mente, que para mim foi Fantástico. excelente. Eu tenho ele ali, ó. Isso, ele e eu e a minha boca grande. Também. Para mim foi fantástico. Os dois estão ali Fala na muito, né, prateleira, dessa questão de muito. emoção. Se você ainda não leu, te convido a fazer essa leitura. É fantástico. Fantástico. Isso. Gratidão, pastor. Amém, amém. Deus Muito continue obrigada. te abençoando, te Amém. usando. Amém, E em assim, nome ser um de canal Jesus. de bênção de Deus na minha vida. Amém, amém. Muito obrigada, viu? Imagina. Te abençoe. E vocês, continuem aqui com a gente, se inscrevam no nosso canal, aciona o sininho para você não perder sempre que tiver novidade aqui. Nos siga nas redes sociais e você pode saber sempre que pode contar comigo.